Olá, vamos iniciar hoje mais um podcast Vida Empreendedora. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a Mariana com Y. Ela é empresária, é cientista do humor, palestrante TEDx, autora de best-seller. Ela é muito divertida, vocês vão conhecer, e é uma inspiração para mim. Muito obrigada, Mari, pela sua presença aqui hoje comigo. Eu acompanhei ela em algumas palestras, maravilhosa, super divertida. Tenho certeza que vocês vão adorar a nossa conversa sobre empreendedorismo. Para quem está querendo abrir a empresa, começar o seu negócio, vai aprender muito hoje. Muito obrigada por estar aqui. Aê, já pode fazer bagunça? Pode, fica à vontade. Tá liberado! Obrigada, Fê, pelo convite. Estou muito, muito feliz. Obrigada por ter convidado o humor para chegar no seu podcast. Sim, porque a empresa precisa de humor, certo, Mari? Sem dúvida, pelo amor de Deus, o humor cabe em todos os lugares, né? Eu brinco que às vezes a gente tem medo de falar de humor e falar, não vou ser levado a sério. Sim. A minha empresa não vai ser levada a sério. Mas a gente precisa estar bem para a empresa ficar bem, né? Então o humor é se sentir bem. Eu falo que a comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Se a gente tá bem, Fê, os negócios também vão bem. Isso é importante, mas é raro, né? Você tá trabalhando rindo, trabalha rindo, o chefe já acha que não tá trabalhando direito, não é isso? O empresário... Ih, tá folgado, olha lá, tá de férias. A galera tende a colocar essa leveza nessa falta de compromisso. Eu gosto de falar que uma pessoa que não entrega resultados, ela é irresponsável. Sim, sim. Não tem nada a ver com bom humor. É que a maioria das vezes o pessoal também é bem humorado, mas a gente não pode confundir. A pessoa que não entrega, que não tá chegando atrasada, ela é irresponsável. Não tem a ver com bom humor. A gente precisa desconectar pra gente tornar esse humor livre dentro do ambiente corporativo, né, Fê? Exatamente. Conta pra gente, então, como que começou o humor na sua vida, o início da sua trajetória. Você sempre foi, assim, muito brincalhona, divertida? Eu nasci numa família de energia altíssima. Então, meus tios, minha avó, todo mundo muito barulhento, assim. Mas eu fui uma criança tímida, Fê. Eu era na minha. Eu era muito, assim, nada. Era aquela criança que você colocava, parecia uma samambaia. Eu falava, deixa ali, esqueci ali. Ah, meu Deus, a Mariana tá ali. Eu era muito quieta, muito quieta. E eu passei por um processo de bullying na escola. E aos 16 anos eu tive como se fosse um burnout. O burnout, ele tá atrelado a trabalho, mas também ao excesso de cortisol na corrente sanguínea. Então, como eu tinha muito bullying, eu tava com muito cortisol. E aí me deu um apagão. Eu parei de sentir a perna, os braços. Nossa. Começou a formigar, eu caí na aula. E quando eu voltei desse negócio aí de estresse, eu falei, nossa, eu não quero mais ser assim, não. Eu quero viver a vida. Porque eu achei que ia morrer, Fê. Quando eu parei de sentir meu corpo, eu falei, vou morrer agora morreu! Passa aquele filminho, igual a gente vê? Eu falo, cara, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. E aí, quando eu voltei, me deu essa sede de viver. E essa sede de viver, eu acredito que tem esse casamento com o humor que entrou na minha vida, que é essa leveza, que é levar a vida de um jeito mais descontraído, que é a gente aproveitar mais, é a gente sofrer menos no processo. Então, acho que começou ali aos 16 anos. E aí eu fui guia Disney durante 8 anos, então entendi como esse lazer está atrelado aos resultados também. Depois trabalhei com recreação. Então, teve muitos fatores que me organizaram para entender essa leveza. Me organizaram para falar, poxa, será que o lazer cabe só na Disney? Será que... E aí, quando eu tive toda essa temporada aí de lazer, de recreação, teve um momento que meu pai falou, e aí, não vai trabalhar mais não? Vai só lazer agora. Tem hora que tem que ser sério. E meu pai é um empresário, ele é um engenheiro, a empresa já tem mais de 35 anos. Então, eu cresci nesse berço de empresário e meu pai falava, você precisa ter um negócio, não dá pra ficar só viajando assim não, Mariana. A vida... E aí eu levei meu pai a sério. Eu falei, pô, tá, eu voltei pro mercado de trabalho, tive uma experiência incrível e depois de uma experiência não tão boa. E eu tive depressão em 2018. Quando eu entrei nesse processo, Fê, eu fui buscar alternativas para eu sair, inteligência emocional, e os cursos todos eram muito difíceis, eram dramáticos, eram pesados. E eu falava, será que a gente só pode evoluir de um jeito dramático? Será que a gente não pode evoluir de um jeito leve, com humor, com... E aí eu não encontrava esse lugar, fui estudar, fui pro Vale do Silício, fiz o curso o Action for Happiness, que o patrono é Dalai Lama, fui para um retiro na Índia, eu fui entender todos os brinquedos para entender essa parte da emoção. Por isso que eu fui fazer pós-graduação em neurociência.
porque eu queria entender como que o nosso cérebro age de um jeito leve. E aí eu entendi que sim, dá pra gente evoluir emocionalmente de um jeito leve. Não precisa ser somente na linha do trauma, da dor, dessa linha triste, dramática. A gente também consegue evoluir fazendo uma reformulação, uma programação neurolinguística de coisas boas. Uma das coisas que eu gosto de repetir, no nosso dia a dia, às vezes a gente repete. Agora, a empresa tá indo mal, todo mundo tá indo mal nas metas. O chefe fala, agora vamos correr atrás do prejuízo. Não faz sentido essa frase. Olha a frase que a gente programou a nossa mente para repetir. Então, uma das coisas que eu uso no humor é a gente reprogramar pro positivo. Vamos correr na frente do prejuízo. Pô, vou correr do que é melhor pra gente. Eu vou correr atrás melhores da meta, melhores resultados. Vamos fazer algo diferente. Então, é reprogramar pro positivo. Quando a gente fala de humor, eu coloquei no começo aqui, o humor não é contar piadas. O humor é se sentir bem e fazer o bem, porque o humor é a sensação de bem-estar. Então, não é sobre ser extrovertido, sobre ser piadista, é sobre como você se sente bem e faz bem pro seu time. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, é você tá bem e fazer bem pro mundo. Eu li um livro do Vishen, que é o Buda e o Cara, que ele fala, você não tem que ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor para o mundo. E eu acredito que o empresário entra aí. Muitas vezes, no dia a dia, a gente fica competindo para ser o melhor. Eu quero ser o melhor nessa área. Mas quando a gente é o melhor ali, a gente está empregando, a gente está resolvendo problemas. Então, o empreendedor, a gente tem que focar nesse lugar de ser o melhor para o mundo. Só que a gente só consegue ser melhor para o mundo se a gente é melhor para a gente. Então, a minha base de ciência no humor é fazer com que as pessoas se sintam bem e façam o bem. Porque eu falo que gente feliz não enche o saco, né, Fê? Sim, exatamente. Felicidade contagia, felicidade é super importante para render mais, para produzir mais. Conta pra gente, então, um pouquinho do seu negócio. Você vende alegria, vende humor? Como que é? Como que funciona isso? Isso é engraçado de dizer de um negócio, porque quando eu passei por essa depressão, eu comecei a estudar, eu entendi a inteligência emocional, eu comecei a me curar de algumas coisas. E sempre o curado quer curar, né? Um negócio que... Você já viu aquela pessoa que faz um curso no final de semana de inteligência emocional? A semana inteira fica ligando pra família inteira. Você tem que fazer isso! Vem aqui, eu quero te ligar! O curado, ele quer curar, né? E quando eu comecei a entender que eu estava evoluindo, sofrendo menos, eu preciso falar com outras pessoas que estão no corporativo adoecendo e nem sabem que estão adoecendo. Eu não quero que as pessoas esperem a conta chegar para buscar ajuda. Não, vou me afastar por depressão, vou me afastar por uma síndrome do pânico. Pô, por que a gente não começa a se cuidar antes? Algo preventivo. Algo preventivo. E aí eu comecei a entender que eu não tinha que falar com quem estava desperto. Eu tinha que ir dentro das organizações. Falar com quem nem sabe que está ficando doente. Porque a gente colocou o estresse como status, Fê. Sim. A gente acha bonito estar com a agenda lotada. Sim. Acha bonito não ter tempo pra nada. Posso contar uma coisa? Conta. Da minha infância, meu sonho. Eu fui prestar vestibular e falei, nossa, qual que é meu sonho? Como que eu me vejo trabalhando? Sabe qual que eu queria ser? O quê? Ocupada. Olha isso. Eu achava bonito. Fê, ela já tava se comprometendo com o burnout. Olha isso. Meu sonho era ser ocupada. Mas porque colocaram na nossa cabeça que isso é status. Sim. Alguém com a agenda cheia, alguém que não tem tempo, correndo pra tudo, é status. Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. Eu não tenho equilíbrio de vida. Eu sou aqui, hoje eu não consigo, hein? A gente acha bonito isso. Gente, que absurdo. Então eu queria trazer consciência para essas pessoas que nem têm consciência de que estavam ficando doentes. E onde estão essas pessoas? Nas organizações, os líderes. Então eu falei, eu vou falar de humor para as empresas. E o que meus amigos falaram? Ninguém vai te contratar, Mari. Ninguém vai te dar dinheiro para isso. E eu falei, como que eu posso fazer de um jeito prático? Eu preciso falar com a liderança, porque a liderança faz o top-down. E aí, quando eu falei que eu ia levar humor, eu falei, eu vou levar humor, mas eu não posso ser um palestrante que vai chegar de tailleur. Eu vou levar o meu quê da recreação da Disney pro palco. E aí, em 2019, eu estava com essa de já querer transformar. Eu já tinha passado por uma consultoria com outros 2 sócios de inteligência emocional, mas de um jeito mais cartesiano, um jeito mais formal. É uma empresa que ainda existe, muito incrível. Só que eu estava sentindo falta desse quê da brincadeira, do lúdico, da gente se divertir mais no processo. E aí eu fui convidada para fazer um evento de RH em 2019, ser mestre cerimônia de um evento de RH enorme, muito bacana.
E eu falei pro pessoal que tava na mesa, me conta aí o nome de uma cerimônia que você conhece. E ninguém lembrava. Falei, tá vendo? Ninguém lembra de mestre de cerimônias. Eu quero ser lembrada. Eu quero chegar no palco e a pessoa falar, o que tá acontecendo? E ali foi um divisor de águas da carreira, porque eu levei a minha roupa da recreação, que eu fazia recreação um macaquinho com capa. Ali surgiu a palco. capa. Ali surgiu a capa. Porque eu queria mostrar que a gente tinha aquela parte da brincadeira, mas falando sério. Porque qual que é o meu manifesto desde sempre? Eu acredito que dá pra gente falar sério sem ser sério. Sim. Então eu precisava levar o que não era tão sério do corporativo pra quebrar, ambientalizar e depois falar o meu assunto. Então, o meu negócio nasce da palestra do Mestre Cerimônias com essa leveza que eu tinha da recreação. E quando eu falei que eu ia usar uma capa, que eu ia falar de humor, que eu ia falar que a gente tem que falar sem ser sério, Fê, geral, assim, geral. Foi unânime, tá? Vou falar que não é unânime porque minha mãe, ela acreditou. Mas todo mundo falou pra mim, não vai funcionar. Mari, vê alguém que tá fazendo isso. Não tem. As pessoas não vão pagar por isso. As pessoas não querem. As pessoas querem saber de vendas, de liderança, de humor, Mari. Ninguém vai te pagar. Rimos e já são quase mais de 1.000 empresas atendidas. Atendo empresas como BMW, Porsche, iFood, Unilever, Itaú, Banco Safra, Sul América. Foram muitas empresas atendidas, todas entendendo que dá pra gente falar sério sem ser sério. Mas o que eu coloquei no negócio? Não era só o rir por rir, o ficar bem por ficar bem. Eu atrelei a gente ficar bem com resultados, Fê. Você estuda muito, certo? Sim, sim. Precisa de muita entrega, porque talvez num primeiro momento a pessoa fala, não sei se vai dar certo. Quando ela vê acontecendo o resultado... Sempre, tá? Não é assim, ai, Mari, no primeiro momento, às vezes. Não, sempre. Sempre. O primeiro impacto é de incômodo e as pessoas me veem como não entrega. Eu tenho, tanto que eu brinco assim, um amigo meu que manda um currículo para palestrar numa empresa, ele fala de negócios, é um branco, hétero, top, ninguém pergunta nada. O meu, chega uma menina, uma mulher, né, gorda, casada com outra mulher, que usa uma capa, as pessoas querem saber até meu tipo sanguíneo, fala, que é? Não, da onde ela veio? Eu tenho que provar muito mais, eu tenho que me provar, e eu brinco, bem-humorado, leve, ele tem que se provar mais vezes, Sim. porque a gente tem um viés coletivo de que quem não é sério não entrega resultados. Então, o meu maior movimento do meu negócio hoje é comprovar que a gente pode ser leve, a gente pode se divertir no processo e a gente pode entregar resultado. E a gente entrega mais resultados quando a gente tá bem. Sim. Isso tem o reporte da felicidade, né, que é o relatório mundial, comprova isso. Quando você tem um time que se tá ali se ajudando, tá bem, se sente bem, a longo prazo, porque a gente pode falar, né, Fê, às vezes, sabe aquela semana da meta? Cara, a gente tem que bater. Talvez ali vai estar um pouco mais estressante. O que a gente esqueceu é de desligar isso. A gente fica no comando e controle, no estresse alto, nessa alta performance e quer morar no pico. Não existe esse pico de performance. Quando a gente fala até... Eu sou ex-atleta, joguei futebol nos Estados Unidos, não sei se você sabe dessa. Que delícia, não sei, me conte. Joguei futebol nos Estados Unidos. E quando a gente fala de alta performance, eu falo... Alta performance, ela é um pico, mas ela não é qualidade de vida. Nenhum atleta que é atleta pode falar que ele tem qualidade de vida, porque ele não tem. Sim. Porque ele está sempre em exposição absurda. E quando a gente fala de resultados de um negócio, é a mesma coisa. A gente precisa criar um ambiente saudável que suba e volte, que suba e volte. Não dá pra gente ficar com o motor na última aceleração e achar que aquilo vai render. As pessoas vão quebrar. Então, a minha linha de negócio é levar essa consciência emocional para que a gente tenha vamos dizer, uma educação, talvez, de entender o caminho, entender os limites, entender para onde a gente vai, para a gente começar a longo prazo performar melhor como time, como negócio. Então, hoje a minha linha da Humor Lab, principalmente, que é essa consultoria, eu capacito lideranças, então eu tenho treinamentos que chama Light Leader, que eu acredito nos pilares da liderança leve, e faço palestras e treinamentos para grandes negócios no B2B. E agora, 2025, a gente está entrando para o B2C também, mas depois a gente fala disso. Fantástico, fantástico. E na palestra consegue trazer dados, falar um pouco sério, trazer números ali. Sem dúvida. Mas você falando da alta performance, a gente tem atletas, então, que tem um período curto de alta performance, aposentam muito cedo, porque realmente é desgastante. Muito. E os empresários em geral, os executivos, ele vai ter uma vida profissional muito mais longa. É só ver quantas cirurgias a Rebeca fez. Sim.
se a gente fica... Eu sou formada em educação física, Fê, não sei se você sabe Olha dessa informação. só, que máximo. Trazendo novidades aqui. Eu me formei em educação física, depois fiz pós-graduação em neurociência. Na educação física a gente aprende isso, né? A qualidade de vida não está na alta performance. A alta performance, ela não é saudável. Ela existe, ela te traz resultados, mas viver em alta performance... Mário, o que você quer dizer de alta performance? A gente tem aquele pico de resultado. A gente não consegue morar ali. Eu não estou querendo dizer que, poxa, minha empresa então vai ter que sair da performance, não vai ter que performar. Vai performar, mas não na aceleração total. O que a gente tem errado como time é a aceleração total do motor o dia inteiro. O tempo todo a gente quer estar over. Não cabe. Então é a gente trazer consciência de saúde mental. Agora tem uma lei para isso, para todas as empresas. A gente precisa trazer consciência. Fomos e crescemos na geração engole o choro, que não tivemos consciência dos nossos sentimentos, que a gente achou bonito ser ocupado, e a conta tá chegando, Fê. Então a gente vê afastamento, turnover. Mari, como que eu deixo um talento? Você quer deixar um talento dentro do seu negócio? Faça ele se sentir bem. Acolha os dias ruins dele. Acolha as coisas que ele não sabe fazer. Isso vai te trazer um longo prazo muito mais poderoso para o seu negócio. Então, o que eu trago é essa consciência emocional, essa importância da saúde mental, para a gente capacitar a liderança, porque a liderança capacita todo o time restante. Exatamente. Não estar na alta performance não é sobre ser mediano, certo? Então, eu posso ali estar me desenvolvendo sempre, trazendo novas ideias para a empresa, para a minha empresa, ou como intraempreendedor em outra empresa, e conseguir ter bons resultados de forma leve, sem tanto estresse, de forma contínua, estudando. Tem alguma fórmula? Compartilha com a gente. Tem muitas. Alguma? Para mim, Fê, assim, o que eu trago nas minhas palestras, eu falei da reprogramação neurolinguística, e outra coisa, tem um livro que chama Shakti, da Rajir Patel. Ela fala que nós temos uma energia vital, né? De uma bateria, né? Como qualquer aparelho tem uma bateria. A gente lembra de carregar o nosso telefone sempre. Tem gente que chega agachado. Você já viu gente chegando em evento? Chega assim? Sim. Gente, procurando a tomada. Tem tomada. Só que ninguém para pensar na própria tomada. A gente acha que a sua bateria é eterna. Então a gente vai naquela toada, não se recarrega. Nesse livro, a Rajir Patel ela ensina que pra gente carregar o nosso corpo físico, o nosso corpo fisiológico, precisa de movimento. E a nossa mente, Fê, é ao contrário. Ela precisa de imobilidade. Olha só. Só que o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente fica sentado, pensando o dia inteiro. Como que a gente quer ter energia? Então, o nosso corpo ele já está trabalhando overwhelmed, né? Já está no talo de estresse, de cortisol, porque ele está sem energia. Então, qual que é a dica? Acordou de manhã, abre o olho, antes de dar bom dia pra tela, dá bom dia pra você, criatura. 5 minutos na cama, fica ali. Recarrega, chega, deixa a alma fazer download. Aí de manhã, coloca 5 minutos pra você dar uma volta. Mari, eu trabalho sentado. Levanta. O corpo não pode achar que ele é uma cadeira. Porque quando a gente fala de performance, a gente precisa de energia pra performar. A gente precisa de hormônios e químicas da gasolina ideal pra você estar sóbrio numa reunião. Se você tá muito estressado, como que você vai ter boas respostas, boas ideias? Então, a gente acredita que uma coisa anula a outra. Então, quando a gente fala, pô, eu vou descansar aqui 5 minutos, a gente acha que a gente tá perdendo tempo. E é o contrário. Você tá abastecendo a sua energia vital de gasolinas aditivadas. É igual aquela analogia do machado, né? O cara tá lá com a árvore e fala, pô, esse machado aí tem que amolar. Ele fala, não tenho tempo pra isso. Então, a gente parar 5 minutos de manhã pra não fazer nada. Eu falo no meu TEDx, Fê, é o nadismo. Parar e ficar nada aqui, ó, nada. Mas, Mari, como é que faz? Nada. Mas como começa? Fazendo nada. Esvazia a mente é um desafio. É aquilo. E esvaziar, eu aprendi isso na Índia. A gente não esvazia. Mas a gente pode criar uma musculação positiva. Do tipo, cara, em vez de ver crime, tragédia, fofoca, se alimente de coisas boas, coisas que você ganhou, pensamentos de coisas que você conquistou, momentos com a sua família. Então, 5 minutos de manhã, pra não pensar em nada. E 5 minutos que você se alonga, se espreguiça. Já viu cachorro e gato? Quando você se espreguiça? Verdade. Aí, à tarde, faz isso também. Pô, vai fazer uma call? Faz andando. Para um momento e para, mas sem fazer nada na tela. Porque muitas vezes, não, Mari, eu fico sem fazer nada. 2h30. Totalmente dopaminérgico, porque aquilo te gera um prazer e o cérebro não faz o reset.
Então, dica, você fala, Mari, mas isso é muito idiota, mas a gente não faz. Sim. Como diz o Jacob, o óbvio precisa ser dito. Então, acorda de manhã, antes de dar bom dia pra tela, dá bom dia pra você. 5 minutos, recarrega. De manhã, dá uma andada, espreguiça e deixa o nadismo. À tarde, mais um pouquinho de nadismo. Porque senão o nosso cérebro não está conseguindo acompanhar a energia. Porque a gente está o tempo inteiro enchendo. E quando esvazia. Toda máquina precisa de uma pausa. Só que a gente tá achando, a gente se culpa por descansar. Sim. Porque tem esse status da produtividade o tempo inteiro. Pô, como que é? Trabalha enquanto eles dormem. O que é isso? Eu quero ser do time que dorme. Mas sabe isso que você falou? Eu até gravei esses dias no meu Instagram, que eu pensava em o milagre da manhã, né? Todo Sim. esse autocuidado, ficar 5 minutos em silêncio, fazer exercício físico, fazer as afirmações. Eu ligava muito isso à produtividade. Olha Então, eu lá. sempre pensava, eu preciso Pensando em disso para ser resultado. mais produtiva. Olha Quando eu isso. mudei a chave, é um autocuidado. Então, parar 5 minutos e fazer Sem essa pensar reunião. em resultado, Fê. Sim, é só simplesmente para eu recarregar a minha energia. Recentemente eu mudei esse pensamento. Sempre Parabéns. foi mudado, focado. Gente, estou envergonhada, que parabéns! Mari, foi recente a minha mudança. Eu tava indo por um caminho já. A pessoa já tá perdendo, morreu por dentro já. Exatamente, E não é um sabe. absurdo. Mas porque a gente tá nessa colonização, nessa competição de que tudo tem que ter performance. Tem gente que vai dar uma volta, nossa, hoje meu pace aqui, e relaxa. Relaxa um pouco, solta. Sim. Ah, eu vou meditar porque falam que é bom. Não, medita porque você tem que meditar. Uhum. Tanto que esses dias eu brinco. Ontem a gente tava num show, inclusive maravilhosa, aquela Miranda, foi um dos melhores shows de comédia que eu vi. E ela tava falando, gente, aqui na geração milênio todo mundo toma remédio, né? Eu falei, pô, não, eu não tomo remédio. Ela, você não toma remédio? Como assim você não toma remédio, Mari? Eu falei, pô, não tomo. E aí eu indo pra casa conversando com a Carol, eu falei, cara, por que será que eu não tomo remédio, né? Nós tomamos remédio, ansiedade, depressão. E aí eu comecei a ver que eu não tomo remédio, mas eu tenho um squad terapêutico absurdo. Eu tenho arte terapia, eu tenho psicólogo, eu tenho a minha terapeuta que é mística. Aí eu tenho agora a Thaís Rodella, que é a minha terapeuta comportamental. Ela tá me ajudando na ciência de mudar comportamento, porque eu engordei 30 quilos na pandemia. E aí, por que eu tô falando disso? Eu tenho esse suporte terapêutico. Sim. E a Thaís Rodella falou uma coisa pra mim, nisso do comportamento. Ela falou, Mari, vai fazer alguma coisa que você é ruim. Testa alguma coisa. Vai lá, vai ser ruim em alguma coisa. Vai ser mediano em alguma coisa. Só pra você se divertir. Sem pensar em performance, sem pensar no que aquilo vai te gerar. Porque senão o tempo inteiro, Fê, a gente tá buscando essa performance. Sim. E aí não tem o lazer, porque o lazer é esse esvaziamento. Então, empreendedor, que a gente busca performance o tempo inteiro, a gente quer melhorar a equipe, a gente quer melhorar vendas. Qual o momento na sua agenda que você faz algo que você é ruim? Então fica esse convite aí pra galera se colocar, porque você falou que nem o Diário da Manhã. Ele é incrível, mas ele não é uma lei, não é um padrão. Uhum. E eu também não tô aqui querendo trazer um padrão. A gente precisa ter consciência, que é consciência a gente saber sem ninguém contar pra gente. Do que faz bem nesse processo. Então, qual que é o padrão da manhã pra Fê? Cria o seu. Pessoal. Não precisa ser algo que um autor de um livro disse, algo que eu Seguir acredito. a risca. Exatamente, que faça sentido pra mim. Isso. Então, crie seu próprio. Eu sempre falo, gente, eu sempre trago dicas de viver bem, da liderança principalmente, né? E no final da palestra eu falo, tá, eu trouxe vários insights aqui, porque eu não tô te ensinando nada. Eu quero que você reflita e crie o seu próprio padrão. Eu não sou a dona da verdade. Ah, a Mari, nossa, ela sabe de humor, então ela sabe de tudo. Pô, não. A doutora Ana Beatriz falou uma frase uma vez que já me falaram que não é dela, não lembro de quem é, mas eu estudo pra ter dúvida, não pra ter resposta. Porque o dia que a gente souber todas as respostas, acabou, né? Deus puxa, a terra puxa, alguém vai embora. Então, o quanto a gente tá deixando esse vazio de ter dúvida, Sim. de criar, de refletir. A gente tem que tomar cuidado de só ter uma metodologia, achar que aquilo é o caminho ideal e eu vou seguir do começo ao fim e não olho outras. Questiona tudo, pô. Cria o seu, cria outro método. Exatamente. E quanto eu preciso ter humildade para enxergar o que eu não sou boa, o que eu preciso desenvolver. E que delicioso que é a gente não ser bom em tudo, né? Você escolheu alguma coisa que você não é boa e foi trabalhar sobre isso? Tenho várias que eu não sou boa. Essa parte essa? de voltar a comer melhor, a voltar pra atividade física. Porque eu fui uma atleta e eu tinha o esporte na veia, assim.
Eu morava lá em Cedar Hills, eu acordava de manhã, eu ia pedalando para a universidade, era quase 1 hora de bike. Aí a gente ia treino com bola, aí tinha pra aula, aí tinha treino sem bola, tinha academia. Eu chegava em casa, Fernanda, tinha noites que eu ia correr. Uau! Assim, a pessoa... Adrenalina mil! Muito, eu era muito. E aí voltei, eu perdi a bolsa, voltei pro Brasil. E aí parei de praticar esporte e isso acabou na minha vida. E aí na pandemia eu engordei quase 30 quilos. Então eu olhei e falei, eu não sei fazer isso sozinha. Eu já tentei colocar, mas eu sempre acho o trabalho mais importante. Eu não estava achando a saúde, então isso eu sou ruim. Pedi ajuda da Thaís, hoje eu tenho a nutrólogo, eu tenho a minha endócrina, eu tenho uma galera que me ajuda nisso que eu não sou boa. Eu não estava conseguindo ter energia, inteligência suficiente para fazer essa mudança de comportamento. Então eu pedi ajuda. Assim como eu tenho mentores de todos os negócios, eu tenho um mentor que é o Bijari, que está nessa parte mais digital, a Camila Vidal, que me ajuda na parte dos negócios. Agora eu vou entrar na sua mentoria para entender como planejar melhor os meus resultados. Eu busco mentores o tempo inteiro, Fê, porque eu acredito que a gente, como empresário, a gente é o prêmio na vida de alguém, assim como um mentor é na nossa. Porque você passou por um caminho que eu não passei, de coisas que eu não estou conseguindo enxergar, e essa humildade de entender que a gente não sabe, traz o grande presente da vida, que é a gente ser melhor, que é a gente, quando eu estou crescendo, eu contribuo com mais gente. Então, buscar a ajuda, esse sinal de humildade, para o negócio e para o empresário, ele é fundamental. Porque se o empresário, Mari, mas eu tô faturando bem, minha equipe tá indo bem. Pô, se você acha que não tem nada pra melhorar, é uma frase que eu aprendi lá no Vale do Silício, if you don't Uber, you're gonna Kodak. Se você não for Uber, você vai Kodacar. Porque você acha que você tá indo bem, você não tá se comparando, você não tá trocando, você não tá entendendo outros caminhos, e é hora que vem a queda, sabe? Então, pra mim, humildade de reconhecer os nossos gaps é a gente dar a chance de falar, deixa eu te ouvir, e ouvir a pessoa do começo ao fim. Sem intrometer, sem falar, já testei, já fiz. Isso é, pra mim, é uma das principais virtudes que o empresário tem que ter. Humildade de aprender. E entender que a gente sempre pode colocar algo novo. Eu não posso nem dizer melhorar, mas algo diferente. Poxa, a gente tá aqui pra isso. Pra gente reavaliar as coisas. Exatamente. E o mercado está mudando muito, de forma muito rápida. Concorda? A gente... o que eu testei lá atrás, há 2 anos, não precisa nem falar de 10 anos, o que eu testei há 2 anos e não funcionou, eu preciso testar novamente, porque talvez agora, com o comportamento do consumidor que mudou, novas tecnologias, concorrência está vindo de forma diferente. Eu brincava sempre. Antigamente a gente falava, a empresa que não inova fica estagnada. Hoje a gente fala, a empresa que não inova morre, quebra, acabou, né? Não tem mais espaço para quem não está buscando. Para mim, assim, no meu tem um gráfico do Light Leader, Fê, que o quadrante para mim de entregar resultados é quando a gente está com muita identidade e muito sentido. E quando a gente está com baixa identidade, ainda com sentido, a gente está estagnado, né? Que se a gente for pegar o mesmo padrão do Mihaly, do Flow, ele fala que a gente precisa ter desafio e habilidade. Se eu só tô no habilidade sem desafio, eu tô no tédio. Então, para mim, o empresário que está nesse lugar de estagnação, ele está nesse lugar de que ele tem que buscar a identidade dele de novo. Ele precisa reavaliar a marca dele no mundo, porque perdeu a visibilidade. Então, todas as vezes que você sentir nesse tédio, volte a colocar desafio no seu caminho. Volte a se desafiar, porque isso vai mudar o elástico de você trazer coisas novas e o seu negócio também trazer mais soluções diferenciadas para um mercado que às vezes nem sabe que precisa. Sim. Então, sempre que a gente estiver estagnado, para mim é esse baixo desafio, essa baixa identidade. Então, busque desafios novos. Esses dias, eu morei nos Estados Unidos e fiquei bastante tempo sem falar inglês. E já há alguns anos, sempre aparecia a oportunidade, tipo, Mari, você faz palestra em inglês? Eu falava, não faço, imagina, não tô pronta. E aí eu fui pro CONAR, que é um dos maiores eventos de RH que tem aqui em São Paulo. Eu fiz uma palestra pro stand na Sul América, foi muito legal, desci. E aí eu tava conversando com o pessoal, aí chegou 2 meninas, a Karine maravilhosa. Mari, cara, a gente quer te contratar. Eu falei, tô pronta, com roupa de ir, querida, vamos, brincando. Ela, mas só tem um porém, porque os nossos RH estão em 5 países diferentes. Você faz palestra em inglês? Fê, eu não tive tempo de responder. Tem alguém que tá aqui nessa sala? Eu não vou citar nomes. Carolina respondeu por mim e falou, ela faz. Faz. Nossa, Fernanda.
Eu falei, caramba, eu falo pra todo mundo que tem que ter desafio. Quando chega a minha vez, eu não quero mais, cara. Já desisti aqui. Essa é a verdade. A gente morre de... A gente fala que é lindo. Ah, eu quero me desafiar. A gente não quer. A gente quer o piloto automático, a gente gosta do quentinho. Sim. A gente tem que entender que o desafio, ele vai machucar. Ai, sair da zona de conforto é lindo. Não é. É um caos. A gente fica puto, a gente quer... Eu falei, eu vou acabar com você, Carolina. E aí já era tarde demais, a mulher falou, fechado. Eu falei, como assim, cara? E aí me preparei pra essa palestra em inglês e eu falei, olha, o meu inglês, ele já tá do Tarzan já. Eu vou fazer o meu melhor, tá, jovem? E eu fiz aquela palestra em 1 hora. Óbvio, cometi muitos erros de gramática, todo mundo entendeu. Fui aplaudida, o pessoal me aplaudiu, agradeceu. No final, Fê, eu saí correndo, a Carol lembra disso, eu saí correndo, deu certo! Eu fiz! Meu Deus! É uma sensação tão boa de você passar. Então, muitas vezes o desafio vem e a gente não dá bola pra ele. Fala, não preciso disso agora. A gente nunca vai estar pronto. Não dá pra esperar o momento certo. Não dá. Só que a gente chega. precisa ir. Pra gente trazer de novo essa sensação de ser útil, de significado. E pra gente mudar o nosso negócio. Então, hoje, quem tá ouvindo a gente, onde seu negócio tá, qual desafio você vai pôr pra ele passar um degrau? Eu não tô falando daqui 5, 10 anos. É pro ano que vem, pro próximo quarto. Qual que é o degrau que você quer subir, que você precisa de um desafio? E a gente olha pra escada, todo mundo quer estar lá no topo. Mas eu preciso subir o primeiro degrau, né? Sim. Pra alcançar o topo. Sim, que é o mais difícil, né? Tem que ter esse primeiro degrau, depois o segundo, e aos poucos, no seu tempo, o que não dá pra ficar parado, certo? Não. Queria fazer uma pergunta pra você. Que momento que você falou, venci? Ou que você falou, caramba, era isso que eu queria fazer da minha vida, que você sentiu uma realização plena? Nossa, eu lembrei de vários enquanto você Que falou. delícia. Quando a gente recebe mensagens do tipo, Mari, eu percebi que eu tava me tornando um adulto chato, porque eu falo que eu quero acabar com os chatos do mundo, né, Fê? E a gente entra num piloto automático porque o mundo falou, a vida é dura, a vida é difícil, você não pode rir, porque quem ri tá perdendo. Aqui o negócio é sério. Quando eu escuto pessoas que falam pra mim, Mari, eu percebia que eu tava vivendo uma vida de estresse e hoje eu tô vivendo mais leve, pra mim eu sempre sinto que eu ganhei. Todas as vezes que eu recebo mensagens de pessoas que falam, Mari, eu não tinha pensado por isso aqui, você fez eu pensar e fez eu me sentir melhor, venci. Eu sinto que quando a gente passou 1 ano de empresa, 1 ano pra mim foi um marco muito forte, porque 1 ano pra mim veio na pandemia, né? E na pandemia eu sou palestrante, caíram todos os meus eventos. E eu falei, acabou, né? Olha só, que linda essa trajetória. Chegou até aqui e morreu na praia. E a gente ter passado a pandemia, pra mim, foi... venci, assim, sabe, Fê? Eu sinto que todos os meses que a gente tem... Esse ano eu tive 2 meses sem vender, Fê. Olha. 2 meses de 0 vendas. 0. E ali eu falei... tá. Qual que é o pior que pode acontecer? E quando eu soltei, que eu falei... Eu sou uma pessoa extremamente correta. Eu tenho bons clientes. Eu gosto muito do que eu faço. E eu soltei. Eu não entrei naquela... Porque a primeira semana foi... acabou agora, meu Deus! Quando eu falei, não, pera, eu tenho bons produtos. Quando eu soltei, ali eu senti que eu venci também. Porque eu percebi que o meu valor não estava no que estava pingando no banco. O meu valor estava na entrega que eu faço, nas pessoas que eu impacto. Enquanto a gente está costurando um mundo diferente, com lideranças diferentes, ali eu também senti que eu venci, Fê. Que lindo. Me veio vários momentos, mas a palestra em inglês também foi uma. Eu imagino, não, você falando, eu imaginei. São Que esses que eu vitorioso. lembrei. E você contribui muito com as pessoas nesse sentido de diminuir os chatos do mundo. Opa! E várias mensagens super inspiradoras nas suas redes sociais, que é Mariana com Mariana com Y. certo? E aí escreve de novo, com Y. Mariana, ao invés de Y, aí você escreve com Y. Me acha em todas as redes, Fê. @Mariana com Y. Isso. Te encontra nas redes, acompanhem, porque vale muito a pena. Teve um post que você falou que se você está colocando a sua xícara mais bonita, algo assim, para visita, você entendeu tudo errado. E isso aconteceu por muitos momentos entre eu e minha filha. Nós crescemos juntas, né? Eu e a Isabela, que tem hoje 25 anos. E ela sempre conversava comigo, vamos fazer um jantar especial pra gente.
E eu tinha a louça lá guardada em determinado momento e foi para o armário do dia a dia, a gente com louças bonitas, para a gente comer Isso. juntas, para a gente ter aquele nosso momento de autocuidado, momento de tempo de qualidade. E o quanto isso foi importante quando eu li você postando isso, falei que legal poder gritar para o mundo isso. Aí, mais tenha. um ganho. Mais uma vitória da minha carreira. Se a mensagem chega e transforma o seu dia a dia, Fê. Porque todos os insights que eu tenho, eu tenho um squad de terapia, né? Então, Sim. eu tenho ideias da gente se sentir melhor o tempo inteiro. E essa doação, Fê, muitas vezes a gente faz o melhor pra fora e o pior pra dentro. Porque dentro de casa as pessoas te perdoam. Dentro de casa as pessoas falam, Fê, daqui a pouco ela tá melhor. E aí a gente é uma pessoa super legal pra fora e dentro de casa a gente é insuportável. A gente é grosseiro, a gente não presenteia, a gente não elogia. Só que ao contrário, a nossa casa é onde começa tudo, é a nossa base. Então a gente tem que dar melhor pra quem tá ali. Sim. E o que sobra, né, pra onde vai o transbordar, depois vai pra fora. Então, essa parte da gente primeiro se abastecer é quando a gente começa a crescer pra contribuir. Muita gente tem, eu sempre falo, você ajudar e postar é vaidade. Você ajudar e guardar pra você é caridade. Então, o quanto a gente faz bem pra si, em silêncio, pra fazer bem pro outro, é que a gente impacta o mundo melhor. É transbordar de verdade. É transbordar de verdade. Porque se a gente transbordar só pra postar, isso é falso, Fê. Uma hora isso quebra, uma hora isso não tem base, uma hora isso vai gerar um estresse, isso vai gerar fim de relacionamentos. Então, pra gente transbordar pro mundo, fazer o mundo melhor, eu trago esses ensinamentos, a gente tá bem, então foca em você. Foca no pequeno. Sim. Como é que tá o seu primeiro ciclo? Como é que tá? Então, a louça não pode ser pra visita, cara. Tem que ser pra você. Dentro da empresa, a mesma coisa. Muitas empresas, muitos líderes falam, isso aqui é pro cliente. Pera lá. Então, eu trato bem o meu cliente, mas meu funcionário eu trato que nem merda. E aí? Não faz sentido isso pra mim, sabe, Fê? Então, é algo que eu sei que a gente tem muito pra contribuir ainda. Porque quando a gente fala, eu passeio por muitos eventos de RH, a gente tem um posicionamento de liderança leve, que não é mais comando e controle, mas no dia a dia a gente sabe que ainda tem assédio moral, a gente ainda sabe que o machismo é absurdo no Brasil, a gente ainda sabe que tem muita coisa a se melhorar. Mas a gente só vai conseguir melhorar quando a gente estiver bem, porque gente que tá bem é muito mais fácil da gente plantar o bem pro outro. Agora um líder que tá cansado, estressado, como que ele vai tratar bem a equipe dele? Então a gente precisa urgente rever a gente. Que nem eu falo, eu quero acabar com o chato do mundo. Quem que é meu público? O chato. Entende? Então, se eu quero converter o chato, é o chato que tem que me ouvir. Porque quem tá de boa não precisa de mim, vai ver sua vida. Então, é esse movimento que eu gosto de trazer. Muitas vezes vai chegar pra gente o desafio. Então, às vezes eu falo pra Carol, cara, meu Deus, isso não era pra eu estar aqui. E ela fala, não, é aí que você tem que estar. Porque é nesse movimento, é nessa situação que impacta o seu trabalho. Não é em quem tá 100% bem. Sim. Então, no nosso dia a dia pro trabalho é a mesma coisa, Fê. Fantástico. E quem quer assistir sua palestra, além das redes sociais, que você posta muitas coisas, como que faz? Bora lá, que agora isso é novidade. Ai, queremos novidades. Eu fiz palestra para quase 1 milhão de pessoas em empresas e as pessoas às vezes acabavam minha palestra e falavam, Mari, mas agora eu quero mais de Mari, eu quero mais palestras. Então eu criei o Engajamente, que é essa fonte de abastecimento, desenvolvimento pessoal mensal. Então é uma assinatura mensal para ter uma palestra minha ao vivo todo mês, pra gente sair do piloto automático, pra gente quebrar esses paradigmas, pra eu trazer todos os insights que eu tenho dos cursos, dos masterminds, esses bate-papos que eu tenho de uma maneira simplificada, com o meu tom que é leve. Então é sempre leve, dinâmico, é só vir pro Engajamente. Uma vez por mês, uma palestra ao vivo pra gente sair do piloto automático e se desenvolver pessoalmente. Quer falar de preço? Quanto que custa? R$47 por mês, pede uma pizza, pô. Nossa, que é isso? Barato. Não, se você... A Fê sabe quanto custa a minha palestra a hora pras empresas. Sim. Quando eu falei que ia criar Engajamento a R$47 por mês, Fê, assim, 95% das pessoas falaram, Mari, você tá fazendo muita bosta. E por que eu criei num preço tão acessível, Fê? Porque quando eu fui fazer os cursos de inteligência emocional, todos são mais de R$2.000, R$3.000. Eu falei, e aí? Como que a gente democratiza isso? Eu também não queria fazer um preço tão acessível a preço de Netflix, porque não é entretenimento. Eu estudo muito, invisto muito para trazer esse conteúdo. Então eu trouxe um preço de pizza, um preço aí que dá para
pra gente colocar no bolso de muita gente que está comprometido em ser alguém melhor. Que eu falo que o engajamento é a reunião das pessoas mais gente boa do planeta. Porque são pessoas que querem colocar a mente para jogar a seu favor. Então, como que a gente reprograma, configura as nossas sinapses, como que a gente reprograma o nosso dia a dia, as nossas, vamos dizer, os nossos paradigmas para que a gente viva melhor e contribua no mundo melhor. Então, tem uma comunidade dessa galera do bem para se ajudar, uma palestra minha ao vivo que eu interajo com a galera, não é gravada, é ao vivo, e eu interajo com todo mundo, que todo mundo falou pra mim, Mari, você não pode fazer isso é coisa de high ticket, você tem que ter um abismo entre você e a pessoa que está te assistindo, mas eu não quero isso, eu quero levar conteúdo, interação, então uma vez por mês, ao vivo, a gente vai quebrar algumas coisas que faz com que a gente sofra e a gente coloque um pouquinho mais de consciência, novos planos, nova sabedoria, para que a gente encontre a felicidade. Que eu falo que o bom humor é a fagulha da felicidade. A felicidade é o longo prazo. Mas a gente precisa ter uma consciência diária do nosso bom humor para a gente ter essas fagulhas de estender a nossa felicidade por mais tempo, Fê. Fantástico. Então, a pessoa que vai estar participando da palestra, acompanhando o seu trabalho, ela vai ter melhores resultados no dia a dia dela, vai lucrar mais e já vai se pagar. É isso. Certo? Porque eu falo de comportamento, né? Um dos meus livros é o best-seller Soft Skills. Eu falo de mudança de comportamento. Então, no engajamento tem todos os meus cursos gravados. Então, Descomplicando Oratória, meu primeiro negócio, o curso Espelho que eu gravei na Disney, Monetize Seu Propósito. Então, como que eu entendo meu propósito, produto e vendo ele. Tem todos os meus cursos gravados e o engajamento, a minha palestra vai ser sempre relacionada a comportamento. A última que eu fiz agora foi como que a gente é bom sem ser besta. Fantástico. Como que eu percebo que eu tô sendo manipulado, como eu percebo que eu preciso colocar limites, sem perder a minha essência de ser bom. Só que a gente não pode perder a essência e perder o nosso significado para o mundo. Então eu sempre trago uma consciência para quebrar um paradigma e mudar um comportamento, para que você viva mais saudável, para que você tenha mais performance. Então, com toda certeza, isso retorna no bolso também, sim, né, Fê? Sim. E quem tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram, consegue... Instagram, tá tudo lá, o link tá na minha bio do engajamento. Nossa equipe já tá de suporte 24 horas para responder. O pessoal responde mesmo. Fantástico. Eu quero, com certeza estarei lá, lá também. bora. E queria pedir para você, infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso, que você traga uma mensagem, um recado final aí para os empresários, para os empreendedores, para quem está querendo mudar de área, para quem está querendo deixar de ser chato também. O que você pode trazer de mensagem final? A primeira coisa é reconheça. Reconheça o que não tá bom. Poxa, Mari, tô tendo relacionamentos ruins, com muitos conflitos. Reconheça. Onde que não tá legal na sua vida? E o que você pode fazer para potencializar isso? Então, primeiro é reconhecer. Tem uma frase da Camila Vidal que eu fiz uma adaptação que eu gosto de dizer, que o meu bom humor não anula as minhas competências. Então, não é porque você é leve que você não entrega resultados. Pode trazer leveza para o seu dia a dia, para você combinar resultados. Então, pare de achar que o bom humor vai anular a sua seriedade como empresário, como pai, como mãe, como líder, porque ele só vai potencializar os seus resultados e a sua percepção perante o mundo. Fantástico. Agradeço muito a sua presença aqui comigo. Eu Separou um dia na sua agenda apertadíssima, que não foi fácil, né? Marcar essa data. E esse dia eu vou estar viajando, esse dia não, tenho palestra, tenho evento, tenho lançamento. E eu tô indo para outro evento agora já. Fantástico, muito obrigada eu que agradeço, mesmo. Fê, sucesso. Obrigada, com certeza. Vai contribuir muito para todo mundo que está aqui com a gente. Um beijo. E valeu você que compartilhou a moeda mais cara do mundo, que é o tempo com a gente. Eu tenho certeza que se você é empresário e ficou aqui até o fim, é porque você é uma alma boa. Obrigada e continue acompanhando os próximos convidados super especiais como a Mari. Tchau, tchau.